Muito boa noite a todos que acompanham o nosso canal, o canal da Academia ICQ Brasil, dentro dessa série de lives relativas a sistemas de gestão. É um prazer recebê-los, é uma contribuição que estamos procurando dar e uma oportunidade de visitarmos temas importantes na área de sistemas de gestão. Essa ferramenta, né, tão importante, tão discutida, permitindo que a gente faça, né, um aprofundamento nas diversas alternativas, nas diversas oportunidades que elas oferecem, normalmente vinculadas, inclusive, a um tema extremamente importante, que é a certificação, permitindo, né, que se demonstre para as partes interessadas que uma organização cumpre com determinados critérios que não basta a organização declarar. Então, a terceira parte, a certificação, ela é uma maneira de explicitar para o mercado, de forma independente, que efetivamente esses sistemas são cumpridos, né, dando garantia para as partes interessadas, para os clientes, para a sociedade, de que aquela organização tem um padrão de gestão, de governança adequado. Hoje nós vamos tratar uma dimensão importante, a segurança da vida, né, a segurança viária, tema que, na realidade, envolve, né, o Brasil de uma maneira não muito favorável, no sentido de que a gente tem uma má liderança nesse setor, né? Existe uma norma, ISO 39001, é uma norma emitida em 2012, no âmbito internacional e aqui no âmbito brasileiro, pela nossa entidade, né, emissora de normas, a ABNT, emitida em 2015. Então, nós vamos tomar um momento para falar sobre a relevância dessa norma, o que ela pode contribuir, e para fazer essa conversa conosco, né, uma conversa muito qualificada, nós convidamos a engenheira Cristiane Loureiro. A engenheira Cristiane Loureiro é engenheira civil, engenheira de segurança, pós-graduação em gestão ambiental, em gestão de segurança no trabalho. Ela é auditora de diversas normas, 9.001, 14.001, 45.001, naturalmente que também na área, né, de transporte de produtos perigosos, que é o SASMAC, da ABIQUIM, é consultora, né, nessas diversas normas, tem uma larga experiência, mais de 20 anos de atuação no mercado, tanto na área da consultoria como da auditoria. Já atuou, né, em empresas e em atividades ligadas diretamente ao setor, né, com experiência em empresas de transporte de carga, passageiro, fiscalização de trânsito e obras de infraestrutura viária. Dificilmente nós conseguiríamos uma pessoa com um espectro tão grande de experiência para nos falar sobre esse tema mais importante. Apresentada a nossa ilustre convidada, né, gostaria então de iniciar perguntando para ela os fundamentos, né, de onde essa norma veio, quais são os objetivos, como ela vê a aplicação dessa norma que é de tão relevante, né, a gente percebe talvez uma aplicação não tão explosiva como a gente deveria esperar, inclusive com incentivos governamentais e outras ações que fizessem e motivassem as empresas a fazer o seu próprio controle de uma maneira profissional, como prescreve a ISO 9001. Por favor, Cristiane, é um prazer recebê-la, agradeço muito, né, o atendimento a esse convite e solicito, então, que você comente sobre essa questão, né, de onde veio essa norma, quais são os objetivos e como você vê a aplicação dela no Brasil. Bom, primeiramente, boa noite, Gilberto. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
Eu agradeço o convite da ICQ Brasil para participar dessa live de um tema tão importante que é a segurança viária. Como o Gilberto comentou, o Brasil é um país que tem uma malha rodoviária muito extensa. Infelizmente, a quantidade de acidentes ainda é um número muito alto, e essa norma vem de encontro com essa necessidade de melhorar o sistema de gestão de segurança viária. Então, agradeço, Gilberto, novamente, né, então, pela essa oportunidade. Bom, Gilberto, então a pergunta foi bem abrangente, né? Como que a norma surgiu, os objetivos e a aplicação. Então, para falar sobre como ela surgiu, é importante contextualizar um pouco essa questão da segurança viária de uma maneira global e local, né? Então, em 2009, a ONU, juntamente com a OMS, estavam preocupadas com a quantidade de acidentes com mortes nas rodovias. Então, em 2009, tiveram mais de 1.300.000 mortes, fora todas as sequelas, né? Quem ficou com sequela decorrente de acidente de trânsito. Então, nessa ocasião, eles organizaram uma conferência mundial. Nessa conferência participaram vários países, inclusive o Brasil, e eles traçaram uma meta para a próxima década. A década seria de 2010 a 2020. Então, essa meta seria em redução de 50% dos acidentes com óbitos. Bom, o Brasil, né, então, nessa década, ele, através do Observatório Nacional de Segurança Viária, criou o Maio Amarelo. Então, isso foi em 2014, uma campanha no mês de maio de prevenção de acidentes. A norma, como você bem disse, ela surgiu em 2012, publicada pela ABNT no Brasil em 2015. Então, ela também vem de encontro com essa meta, né, que foi traçada para essa década. Porém, infelizmente, chegou ao final da década, em 2020, e poucos resultados foram obtidos. Então, eles fizeram outra conferência, início do ano passado, e traçaram novas metas. Então, traçaram metas para a próxima década, até 2030, novamente de tentar reduzir em 50% os acidentes. Pois bem, então essa norma ela vem de encontro também com essas metas traçadas não só pelo Brasil, mas todos esses países que participaram dessa conferência. E a norma ISO 39001, ela é uma ferramenta para que as empresas usem com o objetivo final de eliminar ou reduzir as mortes e lesões graves ocasionadas decorrentes de acidentes de trânsito. A aplicação dela é bem ampla, é para qualquer empresa que interage com o sistema viário. Então, é transportadora de cargas, transporte de passageiros, empresas que fazem concessionária de rodovias, empresas que fazem atendimento a situações de emergências nas rodovias, empresas que fazem manutenção de rodovias. E a norma, até no seu anexo, ela dá até outros exemplos. Uma escola, ela gera uma demanda de tráfego, um supermercado, um shopping, e então ela tem uma abrangência muito grande. Então, uma indústria, por exemplo, que tem todo um setor logístico de entrega de mercadorias, ela se aplica perfeitamente também. Uma outra coisa interessante, Gilberto, como você comentou, né, eu faço auditoria do SASMAC, que é uma norma de transporte rodoviário de produtos químicos. Eu audito essa norma desde 2005. Então, eu tenho percebido uma tendência do mercado, principalmente dos 5 anos para cá, primeiro, uma preocupação dos fabricantes de veículos, especificamente de caminhões, de oferecerem mais itens de segurança para as empresas. E também uma preocupação dos embarcadores, principalmente de transporte de combustíveis, eles estão passando a exigir mais tecnologia embarcada nos veículos. Então, é uma questão também bem importante, né, para a segurança viária. Então, nós temos hoje algumas ferramentas, como, por exemplo, o rotograma falado. Então, o motorista do caminhão, ele, tendo o rotograma falado, ele sabe os pontos da rodovia que tem pontos críticos,
que ele tem que abaixar a velocidade, que ele tem que ter uma atenção redobrada. Então, é uma ferramenta muito bacana. Tem a telemetria também nos caminhões, que permite que haja um monitoramento para verificar se o motorista está cumprindo a jornada, cumprindo questões de velocidade da via, até questões de freada brusca. Ele gera um relatório e a empresa pode trabalhar nas questões junto com o motorista, questões comportamentais. Uma outra tecnologia também que está sendo cobrado é a questão das câmeras nos veículos. Tem agora uma câmera antifadiga, né, então, que detecta sinais no motorista, que ele está com fadiga, e ele já vai gerar um alerta também para o monitoramento, e que o motorista, né, tome os devidos cuidados. Então, existe realmente uma grande preocupação. Como eu comentei, eu percebo isso dos 5 anos para cá, e eu tenho percebido a exigência da 39001 de uns 2, 3 anos para cá. Apesar dela ter sido publicada em 2015, poucos clientes ainda, né, poucas empresas certificadas, uma movimentação grande no setor de implantar a norma com futura previsão de certificação. Então, é uma norma que está ganhando bastante visibilidade no mercado. Muito bem, eu acho que da maneira como você abordou, fica bem claro, né, a importância da norma e o fundamento dela, que vem da preocupação das autoridades, né, a nível internacional, e é lógico que no caso do Brasil, essa preocupação é mandatória, porque para a sociedade o custo de um acidente ele é absurdamente alto, né, e claro que para as empresas também, mas se a gente olha pela ótica da sociedade, né, esse é um tema de amplo benefício social, na medida que o governo precisa, né, e as entidades governamentais precisam de estar engajadas nessa busca da redução. Pelo que se comenta, né, inclusive em conversas anteriores que nós tivemos, o tema central da norma, nos seus pilares, é via, veículo e usuário, né? Se você puder fazer um rápido comentário sobre isso, né? Sobre esses fundamentos e depois a questão da emergência também. E, em seguida, eu gostaria de saber, depois desse seu comentário, benefícios, né? Como que você entende os benefícios da implementação da norma? Certo. Bom, a norma está fundamentada em 3 pilares, que é o fator veículo, fator humano e fator vias. E tem um fator também que é importante, que mesmo a empresa tendo toda uma gestão para prevenir os acidentes, se acontecer, a empresa tem que estar preparada a atender acidente. Então, tem um requisito da norma que é preparação a emergências, resposta a emergências. E tudo isso fundamentado, né, esses pilares são fundamentados no alicerce, que é a gestão. Então, a norma, ela traz essas ferramentas de gestão. Como fazer a gestão nesse fator humano, no fator via e no fator veículo. Então, nós vamos, acredito que para frente, falar de um item da norma que fala de desempenho na segurança, e esses fatores estão bem explícitos nesse item de fatores de segurança. Bom, com relação aos benefícios, Gilberto, primeiro benefício, com certeza, é o objetivo principal da norma, que é a redução de mortes e lesões graves. Isso é um ganho imensurável, não tem como mensurar o valor de uma vida, né? Esse já é um grande benefício. Mas para uma empresa, né, que teria de retorno, inclusive retorno financeiro? Quando nós falamos em reduzir acidentes, nós estamos falando que vai reduzir custos operacionais, porque vai reduzir custos com manutenção corretiva, né? Se for uma transportadora, por exemplo, manutenção da frota. Se eu tenho um trabalho todo em cima do motorista, direção defensiva equivale a uma direção econômica. Então, ele vai estar fazendo a direção defensiva e econômica ao mesmo tempo. Então, com isso, reduzindo custos com pneus, custos relacionados a peças, ao consumo do combustível. Então, a empresa vai ter um ganho também nesse sentido.
todo o custo também relacionado aos acidentes, a empresa tem esse ganho, e além do que, a redução com custos de seguros, devido ao coeficiente de risco da operação, então a empresa consegue ter um ganho nesse sentido também. Ou seja, são muitos benefícios, né, que talvez a compreensão de todos eles não tenha ainda chegado de maneira completa nas empresas, mas, pelo que você diz, né, isso está cada vez mais forte e acredito que, com toda a pressão, né, que hoje o mercado tem sobre as empresas para que elas sejam competitivas e tudo mais, esse é um instrumento de competitividade, conforme você deixou bem claro. Bom, como outras normas de gestão, é interessante que essa norma, no padrão ISO, né, ela saiu, né, em 2012. 2012 é exatamente o momento em que a ISO faz uma mudança bastante grande na sua orientação interna, né, com relação à maneira como as normas são escritas, preparadas, consolidadas, né, entrando nesse momento a estrutura do anexo SL, né, a estrutura de alto nível, que sistematiza a maneira como as normas de gestão são estruturadas, né? A partir daí entra aquela estrutura padrão que está no anexo SL, que estabelecer o contexto da organização, depois falar em planejamento, depois, né, falar na estrutura, né, da direção, no capítulo 5, depois falar em planejamento, apoio, operação, avaliação, medição e melhoria, que é a estrutura que hoje vige para praticamente todas as normas, permitindo uma intercambiabilidade muito grande delas, né? E é interessante, talvez porque tenha sido, né? Eu acredito que uma das primeiras normas, se não foi a primeira, né, também nessa mesma época, mas já no ano seguinte, você teve a ISO 27001, que é a norma de segurança da informação, e mais recentemente, 2015, as outras todas, 9.000, 14.000, em 2018 a 45, todas elas seguindo essa estrutura do anexo SL, né? Mas a gente olhando a estrutura da 39.001, chama um pouco a atenção que no item de planejamento, né, então, dentro da estrutura da norma, no PDCA, que agora todas elas têm que seguir, no planejamento, a 39.001, ela trata um item que são os fatores de desempenho em segurança viária, né? Eu acho que esse é um tema importante e provavelmente, né, é uma das características diferenciadoras da norma, porque na medida que você avalia desempenho, você está fazendo medição, você tem todo um processo de diagnóstico, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Me parece um pouco diferente das outras normas que saíram depois, né, na linha do anexo SL, como a 9.000, a 14, a 45, e eu achei interessante e curioso que esse item estivesse lá no capítulo 6 de planejamento. É isso mesmo, Gilberto. Esse item 6.3 é o item. Não existe nenhuma outra norma, ela é uma particularidade da ISO 39001. É o item da norma que fala dos fatores de desempenho de segurança viária. E ele aborda 3 fatores de desempenho. Bom, primeiro, nos termos e definições da norma, esses fatores de desempenho são fatores mensuráveis. Então, são indicadores que a empresa cria para monitorar o seu sistema de gestão. Então, existem os fatores de exposição ao risco, como já diz o próprio nome, exposição, são indicadores como, por exemplo, horas ao risco, horas de viagem, quilômetros rodados, volume de tráfego viário. Então, são esses fatores de exposição. Nós temos os fatores finais de segurança, esses são números absolutos. Então, por exemplo, número de mortes e lesões graves, incidentes com danos, multas de trânsito. Então, esses 2 fatores, tanto de exposição como os fatores finais, eles são importantes para que a empresa crie taxas, né? Qualquer empresa que vai iniciar um sistema de gestão,
ela tem que saber de onde que ela está partindo e para onde ela quer ir. Então, você tem uma estatística por exemplo, uma concessionária de rodovias. Ela sabe exatamente quais são os pontos críticos do trecho da concessão dela, aonde acontecem mais acidentes. Então, ali você tem essa estatística relacionada a algo, ao número de quilômetros da concessão, por exemplo, né? Então, esses dois fatores, eles são importantes para criar essa relação, para, a partir dali, criar as metas da empresa. Bom, e nós temos os fatores intermediários. Apesar de ele estar como nesse item de fator de desempenho, lá no anexo da norma ele explica que esses fatores intermediários são as medidas e intervenções que a empresa cria para monitorar, para reduzir esses acidentes que vão causar lesões e mortes. Então, aí que entra aquelas questões que você comentou, né? Então, o fator via, o fator veículo, o fator humano e as respostas às emergências. A gestão da segurança viária, ela está embasada nesses 4 itens. E, claro, vai depender do escopo da empresa. Se é uma transportadora de cargas, uma transportadora de passageiros, nós podemos dizer que ela tem muito mais gestão sobre o veículo, sobre o fator humano, do que propriamente sobre a via. Perfeito. Sobre a via, a gestão dela está mais ligada a definir a rota segura, passar para os motoristas, né, como eu comentei, essa questão do rotograma, definindo os pontos críticos para ter mais atenção. Então, ela tem pouca gestão sobre esse requisito. Já uma concessionária de rodovias, uma empresa que faz uma manutenção numa rodovia, ela tem muito mais gestão sobre a via do que sobre os veículos. Então, e claro, então dependendo do escopo da empresa, esses fatores vão ter mais ou menos peso dentro do sistema de gestão. E esses fatores intermediários, eles vão servir também para gerar indicadores. Porque, por exemplo, uma transportadora de cargas, que ela vai estratificar os acidentes por motivos. Então, ela pode ela pode estratificar e tentar entender os principais motivos de acidentes. É relacionado ao veículo? Porque é uma falha mecânica? O que está acontecendo? Empresas que trabalham com recapagem de pneu soltam a banda e acontecem acidentes. A partir do momento que a empresa sai daquele macro, que é o indicador de desempenho, né, de exposição junto com os finais, e ela passa a enxergar de forma mais micro, entendendo os porquês dos acidentes, ela vai começar a trabalhar melhor essas questões de segurança viária. Então, por exemplo, eu estava numa transportadora e eles comentaram comigo que a grande maioria dos acidentes acontecia com manobra. Então, eles sabiam que era uma estatística que a empresa tinha e eles tinham que trabalhar em cima disso. Melhorar as condições de visibilidade no veículo, pontos cegos, questões do motorista, comportamentais do motorista. Então, eles sabiam, a partir de dados mensuráveis, estatísticos, aonde que o sistema de gestão dessa empresa deveria ter mais ênfase. Então, esses fatores intermediários, Gilberto, eles servem justamente para a empresa entender, dentro desse contexto que ela está inserida, em que fator ela vai ter mais gestão, quais são dentro desses fatores, quais são os fatores que têm maior probabilidade, maior risco, para traçar o seu planejamento estratégico em cima dessas ações. Muito interessante, e aí a gente vê, né, o peso das diferenças com relação à natureza da empresa, né? Isso é uma empresa que cuida de uma rodovia, é uma empresa transportadora de produtos perigosos ou uma distribuidora de pequenos pacotes, né, dentro da cidade. Com certeza que isso tudo aí vai influir, né, muito nesse levantamento. Eu entendi muito bem, muito bem abordado e explicado, e me parece que esse é um tema que constitui uma parte central do sistema, porque essa estatística vai permitir que você depois gire o ciclo PDCA e faça as melhorias, né? Coloque naturalmente os controles, né? E faça o monitoramento e faça
a melhoria, que é a natureza dessas normas, né, do anexo SL. Muito bem, achei muito interessante a sua abordagem. Outro item também que eu observei, comparando com as normas do anexo SL mais recentes, né? Nós não podemos estar criticando muito, porque isso aí foi feito em 2012 e não é propriamente uma crítica, é muito mais atentar uma compreensão de como essas pequenas diferenças, né, entre a 39.001 e as normas mais recentes do anexo SL, elas se comportariam. Mas um item que também me chamou a atenção é lá na seção de apoio, né, a seção 7 da norma, de todas elas do anexo SL, ela trata o apoio, né, que é dado para a operação do sistema, que vai estar na seção 8. Então, na seção 7, a gente está falando de recursos, está falando, né, de controle de documentos, de conscientização, a parte de recursos humanos, quantidade e competência. E aí, na 39.001, tem um item que trata a coordenação, né? É um item a mais do que tem nas outras normas da estrutura do anexo SL. Eu gostaria que você comentasse isso um pouco. Me pareceu que esse item ele está um pouco mais ligado, talvez, à seção 5 da norma, que vai tratar das responsabilidades da direção, né, da maneira como a administração vai fazer o seu papel e o seu giro dentro da norma. Exatamente, Gilberto. Eu também concordo contigo. Para mim, esse requisito coordenação ele estaria muito mais apropriado dentro da seção 5, que fala de liderança. Bom, imagino que eles colocaram na seção 7, que é a parte ali do PDCA, que é o fazer, né, do executar, por questão de coordenar entre as áreas, né? Não basta estar no planejamento, tem que coordenar essas atividades entre as áreas. E uma questão importante que, normalmente, quando a gente pensa em segurança dentro de uma empresa, talvez a princípio você pense mais na questão operacional e esqueça os demais envolvidos nesse processo. Uma organização, ela tem que entender que todos na empresa, todos os níveis da organização têm o seu papel dentro da segurança viária. Da mesma forma, como eu comentei dos fatores de segurança, é lógico que vai ter alguns responsáveis com mais atribuições relacionadas à segurança viária e outros menos, mas que todos têm que ter esse engajamento, né, dentro da organização e entender o seu papel dentro desse sistema, né, quais são as suas responsabilidades dentro desse sistema. Então, isso talvez dentro da seção 7 é para que exista uma gestão entre essas áreas, numa comunicação horizontal também, né, não só uma comunicação vertical. Então, a norma também fala essa questão da consulta às partes interessadas, né, que são todas as partes interessadas, são os clientes, os fornecedores, os funcionários, os usuários da via. Então, também tem que ter essa consulta a essas partes interessadas para você coordenar junto com a sua equipe, com o seu sistema de gestão, essas questões internamente. Nesse item da norma, ela fala no engajamento dos colaboradores, que é muito importante para um sistema eficaz. Como exemplo, para passar para vocês, semana passada eu conversando com um motorista numa empresa, uma transportadora de cargas, era um motorista novo, fazia 2 meses que estava na empresa, e eu perguntei para ele, né, o que tem de diferente aqui na empresa? E ele falou assim, a segurança, em primeiro lugar, é a segurança, e se você não sabe o que você faz, melhor não fazer. Então, eu achei bem interessante, né, porque o funcionário recém-contratado, ele já tinha entendido o papel dele dentro desse sistema, porque isso veio com certeza da alta direção, que né, faz a provisão de recursos, já faz uma boa integração desse profissional quando ele entra na empresa, para que esse valor realmente já fique claro já na primeira semana de trabalho, e realmente que as pessoas todas estejam engajadas seguindo a mesma direção. Então, esse item é muito importante em qualquer sistema de gestão, não só o de segurança viária, em qualquer sistema de gestão, precisa vir da alta direção,
precisa vir de cima, mas todos, é uma equipe, todos têm que estar engajados para que tenham bons resultados. É interessante essa abordagem que você dá, né, da coordenação como executar o apoio, como parte de executar dentro da visão de apoio. Nesse sentido, né, você tem lá no planejamento e depois tem na responsabilidade da designação de função pela direção, na seção 5, depois no planejamento na 6, e aí, provavelmente, então, essa sua visão dá respaldo, né, para esse 7.1, que é a execução da coordenação, é como dar relevância para que, né, você não só tenha o recurso, mas que você tenha uma execução efetiva da coordenação refletida nesse item 7.1. Muito bem, está muito bem entendido, né? Obrigado pela sua visão em relação a isso. Eu realmente fiquei um pouco na dúvida em relação a. Não é o que a gente vê nas outras normas, mas faz sentido, faz todo sentido. E aí, um outro item também que me chamou a atenção, já agora indo, né, para a fase de análise, medição, análise e melhoria, lá na seção 9, ele tem no 9.2, a seção 9 da norma, ela normalmente vai falar na medição dos processos, vai falar na auditoria, vai falar em tudo aquilo que diz respeito à medição, né, fatos e dados, para gerar o processo de análise visando a melhoria, que depois vai estar na seção 10 da norma, né? Mas ele trata a questão do acidente de trânsito, né, e outras investigações sobre acidente de trânsito. Isso me chamou um pouco a atenção, porque normalmente as normas vão tratar a questão de acidente de trânsitos, mas lá na seção 10, como uma ação corretiva, uma ação preventiva, uma não conformidade, e aqui na 39.001 ele trata na seção 9, que é a seção de medição e análise, né? Se você puder comentar um pouco isso para a gente entender também essa diferença. Bom, esse é um item importante também da norma, que é a análise de não só de acidentes, mas como de incidentes também. Primeiro que a organização ela tem que ter muito claro que ela tem que trabalhar na base dessa pirâmide, né? Existe uma pirâmide de segurança que nós comentamos na área de segurança, que tem um estudo que para um óbito existiram 600 incidentes. Então, quanto mais você trabalha na base dessa pirâmide, nesses incidentes, você está diminuindo essa probabilidade de acontecer algo maior, uma lesão grave, um óbito. Então, é bem interessante que as empresas dê a importância para o incidente também, não só para o acidente. Se aconteceu o acidente, é porque alguma barreira do sistema de gestão foi rompida, porque a norma ela é toda preventiva. Então, é importante que seja feita uma boa investigação para entender quais foram os fatores que não foram atendidos. E a partir dessa análise, tomar as ações corretivas. Daí sim vai para a seção 10. Então, aí está na seção 9, para realmente checar, fazer uma boa investigação, entendendo, né, essas questões, né, a base dessa pirâmide. Ultimamente, essa pirâmide, ela já não está mais nesse formato, eles colocam como base da pirâmide questões comportamentais, então já não é mais só os acidentes com e sem lesões, eles levam também para a base essas questões comportamentais, que também precisam ser investigadas, e a partir dessa investigação, daí sim a empresa vai para uma ação mais efetiva, né? Fazer uma ação corretiva, investigando a causa raiz do problema, para que evite a reincidência e diminua as ocorrências de acidentes. Então, acredito que ela está nessa seção 9, Gilberto, justamente para fazer esse filtro para chegar na seção 10. E também tem a questão, né, quando nós falamos de acidente de trânsito, que existem as questões em que o motorista tem a culpa, né, do acidente. Então, você vai fazer aquela investigação de quem foi o culpado. E muitas vezes, né, o motorista, vamos supor, uma transportadora, o motorista do caminhão, ele está envolvido no acidente, mas ele não gerou o acidente. Então, ele não tinha ação nenhuma sobre aquele acidente. Ele está envolvido no acidente.
Então, precisa sim ter investigação, tem todo um trâmite legal por trás disso também, né? Abertura de boletim de ocorrência e tudo mais, mas nem sempre isso vai gerar alguma revisão no sistema de gestão, uma revisão de risco, por não caracterizar uma culpa, uma gestão sobre a gerência dessa empresa. Ou seja, é uma provisão que a norma faz para que você aprofunde tudo isso, né? E depois entra na questão da ação corretiva ou enquadramento como não conformidade, dependendo da análise que foi feita, né? E não necessariamente você já partir de que aquilo é uma situação de desvio associada ao sistema, né? Devido ao contorno no qual as muitas variáveis, né, que podem estar envolvidas numa situação dessa. Muito bem. Não sei se você, Cristiane, gostaria de fazer mais algum comentário. Nós estamos chegando ao final dessa nossa live, né? Acho que quem está participando, quem está nos acompanhando, com certeza deve ter se beneficiado muito dessa sua visão tão clara e objetiva sobre a maneira como essa norma, né, se estrutura e pode, né, contribuir para o item tão importante de proteger a sociedade com relação a essa questão, né, da segurança viária e dos acidentes resultantes. Pô, Gilberto, eu só queria agradecer novamente a oportunidade. É uma satisfação realmente poder participar sobre um tema tão importante. É lógico que 30, 40 minutos é muito pouco para falar sobre gestão de segurança viária, porque o curso mesmo, né, é um curso de 8 horas, é um tema bastante abrangente, que é bem interessante, né? Então, eu acho que assunto tem. Mas eu queria agradecer, tenho muito apreço por você, né? Fiz meus cursos lá no início, né? Como quando de auditoria, fiz meus cursos de auditor líder da qualidade ambiental contigo. Então, eu tenho muito apreço e agradeço muito essa oportunidade. Cristiane, você não sabe como que, para mim, é também, né, um prazer enorme te receber, né? Na realidade, eu sempre digo isso, né? Já falei isso em outras lives que nós fizemos, a vida é um eterno aprender e ensinar, né? Então, hoje eu aprendi bastante coisa com você, acho que isso daí é um retorno do pouco que eu te ensinei, né, naquele momento inicial da sua carreira, e vejo com muito prazer quanto que você já caminhou e está agregando aí de valor, né, para todas essas atividades que você executa e que são atividades tão importantes, né, a parte da segurança viária, todas essas diversas alternativas que a gente tem disponível como métodos, né? E você mencionou o curso, nós vamos ter o prazer também de contar com você para liderar, né, esse curso da segurança viária, que é um primeiro momento, né, com certeza, essas 8 horas, né, que vão estender esses 30 minutos que nós falamos aqui, eles vão permitir que você aprofunde muito mais e, com certeza, vai ser uma oportunidade de iniciar uma visão sobre isso. Posteriormente, a gente pretende também caminhar com uma outra proposta de montar, então, o curso do auditor interno para essas normas, porque, como todo sistema, ele requer também a auditoria interna, e, com certeza, a gente vai ter muito prazer em contar com com o seu talento e a sua contribuição para o desenvolvimento, né, desses temas no âmbito do ICQ Brasil Academia. Bom, agradeço então, né, agradecendo então a Cristiane, eu agradeço também àqueles que estiveram conosco durante esses momentos, né, para mim tão agradáveis, espero que tenha sido também para todos, e convido para que participem, né, de outras lives e outras interações que nós vamos fazer, sempre trazendo pessoas brilhantes como a Cristiane, em outros temas que vão agregar conhecimento nessa área dos sistemas de gestão. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.